Olá pessoal, estou aqui novamente para falar sobre mais uma videoaula para vocês. Eu sou o Fábio. Bom, vamos continuar com sistemas operacionais e o tema de hoje é sincronismo de processos. Bom, se vocês estiverem escutando ou não, eu estou hoje servido de uma trilha sonora, mas não minha. Meus vizinhos estão fazendo muito barulho. Enfim, tá tendo festa, então desconsiderem que a playlist não é minha. Tá, só pra dar uma descontraída aí, gente. Bom, preparamos aqui algumas perguntas e respostas para vocês. Bom, hoje vão ser o total de 8 perguntas, tá? Essas perguntas foram tiradas da lista 5 de tema de sincronismo de processo. Então, os números podem estar variados, mas são um total de 8 perguntas com 8 respostas para vocês. Então, vamos começar agora com essa primeira, que a pergunta é o seguinte: dê um exemplo de impasse, ou seja, deadlock, em uma ponte estreita que liga dois vilarejos. Uma condição de inanição, ou seja, starvation, também pode acontecer no uso da ponte? Então vamos ver aqui. Bom, gente, coloquei uma imagem para ilustrar para vocês e a resposta é o seguinte. Bom, sobre deadlock, o exemplo típico é como mostrado na imagem, né? Os carrinhos ali tentando atravessar. Dois carros tentam atravessar a ponte de mão única e acabam parando um em frente ao outro, como é mostrado acima. Um só desequipará a ponte, né, se ele concluir a travessia, que por sua vez está bloqueado pelo segundo carro, que também está tentando concluir o seu percurso. E só vai desocupar quando concluir sua travessia por completo, ou seja, um espera pelo outro e aí ninguém não leva a lugar nenhum. Bom, sobre starvation, sim, essa condição da ponte pode ocorrer uma inanição, né? Uma vez que, vamos imaginar aqui, que enquanto um lado da ponte, né, aguarda a travessia dos carros que vêm do lado oposto, né? Se não parar de vir nenhum carro do outro lado, né, o lado que está aguardando poderá nunca ter sua vez de atravessar, ou seja, vai ficar ali um bom tempo ali esperando. Bom, gente, essa segunda pergunta, né, por sinal é a número 2 mesmo da lista. No código a seguir, os recursos são devolvidos na ordem de suas aquisições. Algum problema nisso? E se ao invés das duas operações up fossem chamadas por engano duas operações down, o que aconteceria? Bom, gente, esse é o código, né? Eu numerei ali para vocês, para ficar bem claro quantas linhas são, e só para identificar melhor. O código é down no recurso 1, down no recurso 2 também. Entra na seção crítica, realiza o que tiver que realizar ali, depois libera o recurso 1, né, dá um up nele e depois um up no recurso 2 também. Bom, o meu ponto de vista não há problema nisso, né, pois os recursos são liberados só depois de utilizados e passados pela seção crítica, né, que significa que outro processo só terá acesso aos recursos 1 e 2 depois de feitas todas as operações aí que forem necessárias, né, na seção crítica. E sobre o segundo ponto, se ao invés de duas operações up fossem chamadas duas down, esse processo iria dormir, porque o down 1 e o down 2, o recurso 1 e 2 já estariam ali na seção crítica e os valores deles, na hora que fossem fossem chamados de novo, ia valer menor que zero. Então, do meu ponto de vista, eles iriam dormir. Então, acho que é isso. Bom, gente, essa terceira pergunta também, por coincidência, é a número 3 da lista. Desconsidere se eu estou falando um pouco muito rápido, é porque está um pouco grande. Então vamos lá. A questão 3, quais as condições necessárias para que haja um impasse no uso de recursos? Considerando que existe somente um recurso de cada tipo presente no sistema, essas condições são suficientes para que ocorra um impasse? Então, vamos dar uma olhada aqui, gente. Bom, a resposta é as condições necessárias para que haja um impasse, na verdade, são
4. Faltou enumerar ali. A primeira, essa exclusão mútua, né? O recurso está disponível bloqueado por um processo. O segundo é posse e espera, né? Os processos requisitam recursos enquanto mantém outro. O famoso exemplo que a professora citou na aula. E aí? Tá desocupado? Tá desocupado? E agora? Bom, terceira é não proibição, né? Ou seja, os processos só liberam recursos por vontade própria. Fala, não, esse aqui é meu, então não vou liberar. Quarta seria aqui a espera circular. Faltou o número 4 ali, gente. Encadeamento de 2 ou mais processos, onde cada um aguarda o outro. Então fica ali meio que realmente um círculo. Bom, considerando que só um recurso de cada tipo presente no sistema, sim, essas condições são suficientes, pois se forem independentes uns dos outros e formar um ciclo, isso gera um possível impasse. Ou seja, eles se atender também às 4 condições, sim, geram esse impasse. Beleza? Bom, questão 6, né? Que seria aqui a quarta questão, mas da lista é a 6. Explique as diferenças entre impasse, ou seja, deadlock, condição de inanição. Sempre me confundem. Starvation. Vamos lá? Bom, gente, a resposta aqui é... Vamos primeiro em alguns conceitos. O que é o impasse? O impasse é um conjunto de processos. Ele estará em situação de impasse, ou seja, deadlock, se todo o processo pertencente ao conjunto estiver esperando por um evento que somente outro processo desse mesmo conjunto poderá fazer acontecer. Resumindo, um espera pelo outro. Então, em programação concorrente, ocorre inanição, ou seja, starvation. Quando um processo nunca executado, ele vai morrer de fome, olha só. Acho que fica mais fácil de entender ali, né? Por que ele vai morrer de fome? Por quê? Pois os processos de prioridade maior sempre o impedem de ser executado, ou seja, tem sempre alguém ali que na fila vai sempre ter prioridade, então você vai realmente morrer de fome. Continuando, em inanição, o processo está na fila de pronto. Aqui no caso vamos na diferença, ou seja, time ready, mas nunca é escalonado para usar CPU, olha aí. Já em impasse, seja deadlock, o processo está na fila de bloqueados, olha aí, gente. Então essa diferença é o ponto chave aí. Qual que é a diferença? É o estado deles, né? Ou seja, então, na situação de impasse, ele vai ficar aguardando para ser desbloqueado após a liberação de algum recurso em posse de outro processo que nunca será desbloqueado. Então, não espera pelo outro e aí não gera nada, não vai a lugar nenhum. Próxima pergunta, a pergunta número 9 da lista. O que é espera ocupada e qual sua desvantagem? Quem lembra do exemplo que a professora citou? Então, vamos lá. Resposta: espera ocupada, deixa eu ver. É uma técnica em que o processo verifica uma condição repetidamente até que ela seja verdadeira. Como esperar, por exemplo, a liberação de recurso em exclusão mútua. A desvantagem dessa técnica é que a mesma faz grande uso da CPU, e o tempo de uso da CPU gasto poderia ser usado em outra tarefa. Ou seja, fica como se fosse alguém no seu pé perguntando toda hora: e aí? E aí, e agora? E agora? No caso, os processos perguntando se está liberado, se pode entrar ali na seção crítica ou em outros lugares. Próxima pergunta, questão número 13. Explique as 3 diferentes maneiras de recuperação de deadlock.
vistas em sala de aula e explique as desvantagens de cada uma. Agora eu quero ver. Porque se você anotou, você vai ter no seu caderno. Se eu anotei, deixa eu ver, não sei, vamos dar uma olhada. Por sorte, gente, eu tenho aqui, né? Então vamos lá. Recuperar por meio de preempção. Possibilidade de retirar temporariamente um recurso do seu atual dono, ou seja, me dá aqui, dá licença, e entregá-lo a outro processo, né? Como você fosse comer um bolo, na hora que você fosse dar uma mordida, fala, não filho, não é pra você não, então é pro seu filho, então dá licença. Qualquer desvantagem no meio disso, gente, provocar preempção de alguns recursos pode ocasionar erros. Ou seja, ele tem uma sequência para executar ali, se for preemptado e outro executar na frente, sei lá, pode dar um erro aí e não gerar o resultado esperado para você. Bom, outro meio aqui é recuperar por meio de retrocesso. Recursos alocados a um processo são armazenados em arquivos de verificação. Quando ocorre um deadlock, os processos voltam ao seu estado no qual estavam antes do deadlock. Parece bonito, né? Mas vamos ver aqui. Desvantagem, tá aí, ó, muito custoso. Armazenamento dos arquivos de verificação e também poderiam novamente convergir ao deadlock. Não é dreadlock, não, é deadlock, tá? Eu errei aqui. Então é isso, além de bonito, é um pouco feio, porque ele é custoso e tudo que é muito caro, sei lá. Mentira. Próximo aqui é recuperação por meio de eliminação de processos. Processos que estão no ciclo de deadlock são retirados do ciclo. Lembra do ciclo que eu havia dito em algumas questões anteriores? Então, qual que é a desvantagem no meio disso, gente? Poderia haver inconsistência no resultado final do conjunto de processos. Então, tá aí mais uma desvantagem, né? Então, vamos para a próxima pergunta. Questão número 14 da lista. Essa questão é um pouco grande, vamos ler aqui. As condições de corrida podem ocorrer em muitos sistemas de computação. É verdade. Considerem um sistema bancário com duas funções: depositar quantia e sacar quantia. Essas duas funções recebem a quantia que deve ser depositada em uma conta bancária ou ela retirada. Suponha que exista uma conta bancária conjunta de um marido e sua esposa. E aí, quem que gasta mais? E concorrentemente o marido chamasse a função sacar. Olha só, o marido que tá gastando aqui. Esse marido, vamos lá. E a esposa chamasse a depositar. A esposa muito boa, tá depositando dinheiro na conta, consciente, né? Será que ela fez alguma coisa? Não sei. Continuando, descreva uma condição de corrida que pode ocorrer e o que pode ser feito para impedir que ela ocorra. Vamos ver? Vamos ver se... Qual que é a condição de corrida aqui? O que pode impedir? Tá aí, ó. Resposta. Podem ler, eu aguardo. Brincadeira, eu vou ler para vocês. Consideraremos aqui, ó, uma observação antes, né? Consideraremos que cada operação consiste em ler o saldo atual, realizar o incremento / decremento e atualizar o saldo. Então, vamos considerar essas condições ali, gente, ó. Se o marido sacar certa quantia, após a leitura do saldo, ele perdesse a posse do recurso. O clandor fala assim: não quero que você executa mais, vamos a sua esposa que vai executar agora. A esposa poderia obter essa posse e também fazer a leitura do saldo atual, incrementar e atualizar o saldo. Posteriormente, o marido continuaria sua operação, ou seja, lembre-se que ele parou a leitura. Depois ele continuaria, ele decrementaria e atualizaria o saldo com base no valor que já havia lido anteriormente, ou seja, já estava com aquele valor lido antes da esposa aí fazer um gesto carinhoso, né, uma prova de amor para ele, né? E não o valor já atualizado, ou seja, persistindo assim um valor errôneo, né? Se fosse um dinheiro a mais na conta, quem não queria. Bom,
pois seria descartada toda ação realizada pela esposa. Bom, isso seria evitado, né, se as operações fossem atômicas, ou seja, realizadas integralmente, uma a cada vez, sem interrupção, gente. Eu tomei posse e eu vou até eu terminar, depois você executa. Próxima questão, né? Também um pouco grande, gente. Vamos aí, ó. Em um sistema de computação real, nem os recursos disponíveis, nem as demandas dos processos por percurso são consistentes por longos períodos, ou seja, meses. Os recursos quebram ou são substituídos, né? Novos processos vêm e vão, e os novos recursos são comprados e adicionados ao sistema. Se o deadlock for controlado pelo algoritmo do banqueiro, também explicado em aula, gente, quais das alterações a seguir poderão ser feitas com segurança, sem introduzir a possibilidade de ocorrência de deadlocks, e sob que circunstâncias? Vamos lá, dar um tempo de 3 segundos para vocês responderem. Mentira, vamos lá. A resposta é o seguinte, gente. Ó, foi organizado de uma maneira bem simples aqui para vocês entenderem. O maléfico e benéfico, que é benéfico é porque é bom, que pode ser adicionado, que não vai dar nenhum problema aí para vocês. Então, ó, aqui, ó, aumento de disponível, ou seja, novos recursos adicionados. Isso seria benéfico, um joinha para cima para vocês, né? Por quê? Porque isso causaria menos dependência por recurso. Diminuição de disponível, recursos removidos permanentemente do sistema, seria maléfico, então um joinha para baixo, ou seja, maior, isso ocasionaria maior dependências por recurso. Aqui aumento de max, né, para o processo, ou seja, o processo solicita mais recursos do que é permitido. O que isso pode ocorrer, gente? Isso é maléfico. Maléfico porque gera maior concorrência entre processos, né? E a diminuição de max para um processo, o processo decide que não precisa de tantos recursos. Quando isso acontece, isso é muito bom. Joinha para cima também. Menor concorrência entre processos. Aumento de quantidade de processos. O que você acha? Eu acho que não. Bom, e aqui diz que não seria bom, seria maléfico, né? E isso iria ocasionar maior concorrência entre processos. Diminuição de quantidade de processos seria benéfico, olha, joinha para cima, porque isso gera menos dependência por recursos. Bom, minha gente, essa videoaula foi um pouco mais longa, espero que tenha sido esclarecido algumas coisas para vocês, considerando que conhecimento e informação nunca é demais, então qualquer coisa nos avisem. E tá aqui as informações sobre nós, os alunos Fábio, eu, o amigo que vos fala, né, ao som de umas músicas que não foram selecionadas por mim. Se vocês estiverem ouvindo, claro, foram os meus vizinhos. E espero que tenha ficado bacana, vocês tenham gostado da videoaula, um pouco descontraída. A disciplina, sim, sistemas operacionais, ministrada pela nossa querida e amada, por que não, Valéria, professora Valéria. Professora Valéria, um abraço. Boa narração e montagem do slide, fui eu mesmo, desculpa se não gostaram do layout, mas vamos lá. Preparação do conteúdo e os meus colegas de grupo de sala de sistemas operacionais. E é isso, gente, até a próxima. Tchau, tchau.